ditado, né, que diz que quem faz o banco não é o presidente do banco, é o gerente do banco, né? Aquele que está comandando a agência ali, né? E, por via de consequência, a gente vê que quem faz a instituição ou as nossas instituições é quem está na direção delas, né? Assim como o gerente é o diretor, o presidente da agência, né? E se for um bom gerente, ele faz a agência crescer. Se não for um bom gerente, a agência não cresce. O mesmo se dá com a presidência das instituições. E nós vamos falar aqui agora sobre a decisão da semana passada do Supremo Tribunal Federal. E com a voz mais autorizada, que para orgulho e privilégio é nossa, né? Quem foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e fez a ordem acontecer no Brasil, eu diria até que foi a voz precursora da Operação Lava Jato pelo combate à corrupção em pleno governo Lula que ele encetou, né? Então, para orgulho nosso e meu particularmente, pela amizade que nós temos, o convidado, ele tinha 17 anos e foi cobrir os Jogos Abertos do Paraná sozinho pela Rádio Santana, lá em Maringá, e eu era vereador e tive o orgulho de fazer um pronunciamento da Câmara elogiando aquele jovem repórter, jornalista, narrador esportivo e hoje advogado com uma história brilhante chamado Roberto Antônio Busato. Bom, é uma satisfação muito grande, Adair, voltar a conviver contigo, conversar contigo, coisa que para nós sempre foi um padrão. Isso. Mesmo na minha presidência da Ordem, nós estávamos constantemente trocando ideias e discutindo os assuntos do Brasil. E, indiscutivelmente, você me deu também muita estrutura para que eu pudesse ser, naquela ocasião, o porta-voz da cidadania brasileira, que é o papel primordial do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, é uma satisfação muito grande voltar a ocupar esse espaço que você me concede, rememorando as nossas velhas e grandes jornadas que tivemos no passado. Pois é. Então, como eu falei, né, você foi um precursor da Lava Jato, né? Você transformou a OAB na grande tribuna da cidadania brasileira. E para quem fez, né, tanto e continua apostando, né, na moralidade, na dignidade do exercício da função pública, como é que você avalia essa decisão de quinta-feira passada do Supremo Tribunal Federal, que, de certa forma, dá um tranco na Lava Jato? Bom, eu não me surpreendi com a decisão do Supremo. Sim, você... O Supremo, ele... O Busato advoga em Brasília, advoga no Supremo, então conhece toda aquela realidade lá. O Supremo, que é composto por 11 Supremos, né? Sim. Porque cada um tem a sua individualidade própria, e a gente tem exatamente a certeza que é um tribunal absolutamente dividido. Tanto é que essa decisão que você se refere foi de 6-5. Hoje, o grande ministro que pode mudar as coisas é Celso de Mello, que não é efetivamente um ministro ligado a nenhum dos dois grupos. Então, aonde ele se posiciona, em que lado ele se posiciona, é o lado da vitória. A balança. Né? Então, é Carmen Lúcia, Barroso, Fux, de um lado, e de outro lado Gilmar, Toffoli, Marco Aurélio, Lewandowski, é outro time. Então, esses dois times dependem sempre do Tertius, que é o ministro Celso de Mello, que é o decano da Corte, e que volta e meia está votando de um lado ou votando de outro lado. A princípio parecia ser uma catástrofe, né? É o começo da desmobilização da Lava Jato. E a Lava Jato, ela é uma evolução que veio daquela operação do Banestado aqui no Paraná, depois passou pelaquela
operação que acabou levando Lula, depois na Lava Jato, à prisão, mas na época do Lula, em que eu dizia que era o governo mais corrupto, que era o mensalão, né? E foi a especialização com a Lava Jato, porque contou aí com a decisiva presença do juiz Sérgio Moro, que acabou por encetar a sua marca rigorosa na condução dos processos. Na sequência, nós vimos que o presidente Michel Temer foi preso. E poderia se dizer que descumpriu aquela determinação. Embora não seja da Operação Lava Jato, mas foi o juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, numa operação similar à da Lava Jato e dentro do espírito que a Lava Jato imprimiu dentro do Judiciário, que acabou decretando a prisão de um presidente da República, Michel Temer, que recém saiu da presidência. E o Marcelo Bretas, com o fato do Sérgio Moro estar em Brasília como ministro agora, né? Como quem não quer nada com nada, né? Está levando o protagonismo da Lava Jato para o Rio de Janeiro. Sim, porque a 13ª Vara Civil Criminal da Justiça Federal aqui em Curitiba, ela teve um sério percalço, que foi aquela homologação da fundação que o Ministério Público acabou fazendo e que recebeu a homologação do sucessor do ministro Sérgio Moro. Tá? Então aquilo ali... que barbaridade aqui. Não se pode combater o crime cometendo outro crime. Pois é, tá? Foi um desvio. E o Ministério Público ele quer se colocar acima da própria lei, em função do aspecto meritório que vem fazendo. Realmente o Ministério Público, a força-tarefa do Ministério Público em Curitiba tem um grande mérito, indiscutível. Ele passou a limpo a política brasileira, tá? E colocou na cadeia o maior corrupto da história da política brasileira, que foi o presidente Lula. Isso, quando eu dizia, quando era presidente na Europa, todo mundo ficava assustado. Quando eu dizia que era o governo mais corrupto da história do Brasil e que o Lula terminaria na cadeia. Todo mundo me chamava de louco, principalmente na Europa, onde ele tinha uma imagem de um grande estadista. E que depois se viu que não era um grande estadista, era um grande vigarista. Tá? Então, essa questão aí acabou dando uma interlocução maior perante a sociedade para o juiz Marcelo Bretas. E ele, quando ele decreta a prisão do presidente Michel Temer, ele já faz um capítulo preparando-se para uma eventual intervenção do Supremo Tribunal Federal, de alguns ministros que poderão, tendo em vista que a prisão foi recente, poderão atacar a sua decisão. Ele faz um tópico dizendo que não há qualquer delito eleitoral que possa levar o processo para outra vara, que é a competência dele. Mostrando, né, que é propina a competência mesmo, dele, né? E ele diz que não distorce da decisão do 6-5 do Supremo Tribunal Federal, que afastou os crimes tidos como fundo eleitoral para a Justiça Eleitoral, que notoriamente não tem estrutura para julgar e processar esse tipo de delito. Num instante, né, que a Rosa Weber, que é a presidente, né, do Tribunal Superior Eleitoral, e o Barroso, que é o vice, eles votam para que tudo continue como está, dizendo que a justiça que eles presidem não tem estrutura. Não tem mesmo. E não tem, a gente sabe. A justiça eleitoral é um absurdo, a justiça eleitoral existir no Brasil da forma que existe. Isso. Na realidade, é um plus a mais para o juiz auferir um vencimento. Tá? Porque quando ele é convocado à justiça eleitoral, ele tem um sobressalário em função desta colocação. É uma justiça que julga muito rápido porque tem poucos processos, né? Mas não tem qualquer tipo de estrutura. E o cargo é provisório. Certo. Não é um cargo, por exemplo, como exercia o hoje ministro Sérgio Moro, como exerce o Marcelo Bretas, que ele é titular daquela vara e ele tem os predicamentos da magistratura, irremovibilidade, vitaliciedade e tudo mais. Quer dizer, ninguém vai tirar ele de lá se ele não quiser sair, nem por promoção. Tá? Então é uma justiça estável.
Uma justiça que você pode confiar. Aquele magistrado, se quiser, pode levar uma missão por 5 anos, por 10 anos, por 15 anos. E a justiça eleitoral é por mandato de 2 anos. A cada 2 anos muda o juiz natural. Então é muito difícil, por mais que o Sérgio Moro tenha dado uma dinâmica toda especial para a 13ª Vara Criminal da Justiça Federal, ele não julgou Lula em 2 anos. Sim. Ele demorou mais do que 2 anos para chegar até uma sentença de um caso que teria que correr com celeridade e tudo mais, mas com muita segurança. Ele demorou mais do que 2 anos. E na Justiça Eleitoral, 2 anos muda-se o juiz. Portanto, não vai haver solução de continuidade. Agora, e a própria Justiça Eleitoral reclama de falta de verbas para a sua atividade comezinha. Como é que ela vai ter condições de aparelhar para que o juiz eleitoral julgue assuntos complexos de crimes eleitorais, que talvez, o crime mais disfarçado, é o crime onde tem um corruptor e um agente passivo e um agente ativo, que há um interesse aí de um certo conluio. Mas você falou do Celso de Mello, e eu até fiz um comentário aqui, porque o Celso de Mello, ele destoa um pouco do perfil dele, quando lá no julgamento, de alguma forma, tem o Sarney no meio. Porque ele foi nomeado pelo Sarney. Então, eu até disse aqui, olha, eles não são Deus, ainda que eles pensem que são, mas eles carregam como ser humano a gratidão e claro que tem um espaço aberto para o cidadão dizer, preciso do teu voto, não é? Porque, então, o voto dele, em especial, e o voto do Alexandre, né, que foi nomeado pelo Temer, ficaram 2 votos ali que normalmente não votam com os outros 4. Exatamente. Cada um tem a sua peculiaridade. O Alexandre Moraes tem a sua, a Carmen Lúcia tem a sua. A Carmen Lúcia, por exemplo, é tida pelos outros ministros por defensora da OAB, porque ela veio dos quadros da OAB, da militância da Ordem dos Advogados do Brasil. E foi uma ministra que foi uma bandeira da Ordem na época que eu era presidente. Eu levei essa bandeira ao Tarso Genro, e mesmo sendo um adversário do presidente Lula naquela ocasião, eu convenci o ministro Tarso Genro de empunhar aquela bandeira. E a Carmen, quando vota a favor de uma tese da Ordem dos Advogados, é acusada pelos demais ministros que ela é da OAB. E eu não entendo que não. Ela teve já vários problemas com a advocacia por atitudes que ela tomou, porque entendeu que seriam corretas. Então, existe esse tipo de coisa. Alexandre Moraes agora, por exemplo, vai se sentir uma situação altamente desconfortável se ele tiver que julgar o presidente. Como é que vai julgar? O presidente Temer, que fez a carreira dele. Eu conheci o Alexandre quando nós fomos companheiros de Conselho Nacional da Magistratura, do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Ele era membro e eu, como presidente, tinha assento naquela mesa, na primeira gestão. E ele, dali para frente, ele foi subindo muito rápido dentro da política, até que o Temer o alçou a ministro da Justiça e a ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, diante da situação ali, e que era previsível a questão do Temer, né? O voto dele, porque normalmente ele, o Celso de Mello, não acompanha os outros 4. Exato. Né? E até no comentário que eu fiz aqui, quando é que a gente vai ver esses 6 juntos? Muito dificilmente. O fato é que há um litígio muito forte de opiniões entre os ministros do Supremo, entre eles unidos. Há um litígio muito forte com o Ministério Público. O Ministério Público, que não tem unicidade, cada um é um universo. Deltan Dallagnol é um universo. Ele pensa o que ele bem entender. Raquel Dodge é outro universo. Raquel Dodge estava presente na sessão onde foi chamado
a Força-Tarefa de Curitiba foram chamados de cretinos. De cretinos. Que é um termo altamente vulgar e que não cabe na boca de um ministro supremo numa sessão do Supremo. E não disse nada. E a Rosa Weber, que estava, a Raquel Doge, Procurador-Geral da República, estava do lado, na mesa principal. E ela não tomou nenhuma atitude tinha que protestar, para protestar, pelo menos deixar protestar a posição do Ministério Público em relação àqueles termos que foi colocado, quase equiparando a Força-Tarefa de Curitiba com a bandidagem. É evidente que houve um erro muito forte na criação da fundação. O Ministério Público não pode criar uma fundação e gerir 2 bilhões e 500 milhões de reais. Não pode participar de um acordo. E se a proposta fosse uma fundação pública, sim, ainda. Mas é evidente que não. E que tem uma ilegalidade na sua Constituição. O dinheiro público tem que ser gerido pela União. Não tem outra saída. E tanto é que está aí o Supremo pedindo agora informações ao juiz da 13ª Vara daquilo que fez. E a Raquel Doge, por outro lado, investigando aonde está o dinheiro, como é que foi aplicado, o dinheiro está na Caixa Econômica Federal, que rendeu, quem que fez o depósito, por que foi feito, como é que está sendo feito essa situação. Como é que esse dinheiro Então tudo isso acaba criando um desconforto muito grande. Nós, infelizmente, temos um presidente da República que inicia de forma atabalhoada, me parece que não estava nem preparado para esses primeiros dias de governo, infelizmente, se esperava muito dele, principalmente uma mudança de rumo, mas ele se perde em poucas coisas, em coisas pequenas, e está arrumando adversários para tudo quanto é lado. Ele próprio. Ele próprio. Não precisa ter adversário. Não precisa ter adversário, ele próprio. Tanto é que o PT está morto. O PT está quieto. Está perdido nos seus próprios conflitos internos. Ele não tem adversário. A população brasileira está aí, a queda de confiança. Em janeiro ele tinha o dobro do que tem hoje. Então tinha todo o apoio da população brasileira, tinha um apoio expressivo do quadro político brasileiro. Sim. Poderia ter feito já uma revolução de hábitos políticos dentro do país. Mas por essas pequenas atitudes que vem tomando, às vezes contrários ao próprio pensamento do seu ministério, vem sendo desautorizado às vezes por seu ministério. É uma situação difícil. Não pode ter o celular na mão, eles têm que retirar. Você é proibido. Então em Brasília, eu estou vindo de Brasília agora, vim ontem de Brasília, o ambiente é esse, é de contestação, é um ambiente de cinismo. Você vê um discurso de uma grande figura da República e você sabe que não é isso que ele pensa. E ele fala em união, fala em que temos que nos ficar juntos, unidos e tudo mais. Ele parece que não coube no figurino do cargo. E o radicalismo é muito grande. De lado a lado, do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Poder Executivo, há uma caça às bruxas geral, cada um querendo destruir a outra instituição. Isso é muito ruim, é um clima que eu nunca vivia, daí. E é um clima muito perigoso. E agora, esse embate lá do Gilmar Mendes com o senador Jorge Cajuru. O Cajuru, ele é comentarista político, esportivo, e faz parte dessa leva de renovação. E eu acho que ficou um tema delicado, porque o Senado se revoltou com a atitude do Gilmar Mendes de pedir o CPI de lavatória, a lavatória que se chama. Quer dizer, tudo é retaliação. Tudo vem na retaliação. Agora o Gilmar Mendes já não atravessou tudo que é sinal vermelho ainda e não tem atravessado? Muito. A magistratura tem as suas garantias. Até hoje ninguém tomou uma atitude mais efetiva. Eu quero lembrar que na audiência de arguição do Gilmar Mendes, quando ele foi arguído pelo Senado para ser ministro, a única voz dissonante à admissão do ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal foi o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que disse que ele não tinha... Quem era o presidente? Reginaldo Oscar de Castro, que veio aqui inaugurar a pedra fundamental da subseção de Ponta Grossa, da construção. Que eu fui tesoureiro dele. O Reginaldo alegou que ele não tinha conduta ilibada. Olha.
e de viva voz. Pediu a palavra e na sessão do Senado discutiu isso aí. O Senado ficou quieto e aprovou. Tá? Depois de aprovado, os predicados da magistratura são muito fortes. Tá? E o ministro Gilmar Mendes, ele tem esse estilo dele, e esse estilo ele afronta muito as instituições brasileiras. Tá? Agora, se o Senado, numa situação dessa, de crise institucional que nós estamos vivendo, e não adianta esconder, nós estamos vivendo uma crise institucional. Ministério Público, Poder Judiciário, magistratura, está todo mundo em conflito. Né? Porque nós Se o Senado tomar uma atitude, Adail, ela vai ser altamente questionada também. Você, como ex-presidente da Ordem, né, advogado militante, que você trabalha lá no Supremo, né? O Supremo, que deveria representar toda a segurança jurídica para o país, hoje ele amedronta. O Supremo ele perdeu aquela áurea, né? Da decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Se cumpre, Ele perdeu essa aura, porque todo mundo está criticando. E veja só a falta de critério. Quando chega numa situação dessa, o presidente do Supremo abre um inquérito criminal sem fato concreto, sem uma pessoa definida, contra tudo e contra todos, misturando o Estado julgador com o Estado investigador. Quer dizer, ele vai investigar e ele vai julgar. E não tem limite. Agora, foi detido um advogado lá em Alagoas, porque no Twitter, numa mensagem de rede social, ele teria ameaçado de morte o presidente do tribunal, e ele nega, dizendo que houve violação do seu endereço eletrônico. Tá? Mas então são coisas que absolutamente podem existir dentro do mundo atual. Né? O Brasil, ele não dá essa condição para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, diferentemente de outros países, como, por exemplo, na Itália, onde o juiz ele faz a investigação, aqui no Brasil, pela Constituição, é absolutamente proibida. Ele só julga. E esse inquérito, até onde que eu conheço, ele só poderia se dar por crime ou fato acontecido dentro das dependências do Supremo. E não foi o caso, ele está aberto. Tá? E o ministro, meu grande amigo, meu companheiro de Conselho Nacional de Justiça, Alexandre de Moraes, que foi designado relator desse inquérito, agora, né? Ele diz, olha, se coce como quiserem, dane-se, mas vai ser feito e acabou-se. Né? Então, isso tira essa respeitabilidade, essa condição do poder moderador que o Supremo sempre teve perante os outros poderes constituídos da República. Poder Executivo, Poder Legislativo e o moderador no centro, acomodando as situações e botando água fria quando a água começa a ferver, era o Supremo. E hoje o Supremo parece que é um instigador. Está junto, né? Agora, tudo isso, né, e você, pela experiência que tem, é o retrato vivo de que somos uma nação sem líder, né? Eu te digo mais, me lembra muito daí uma época da minha vida que eu olhava, eu estava na Argentina, quando deu toda aquela confusão. Teve um dia que passou 3 presidentes no Palácio, na Casa Rosada. Começou um de manhã, o Menem de manhã, daí veio um, foi até o meio da tarde, caiu, entrou outro, e que não terminou a noite também. Né? E eu dizia, que barbaridade, a falência de um país, a falência política do país. E nós estamos quase indo para a falência política também. Né? Não temos um líder que agora botasse, como nós tínhamos na seleção brasileira, um Didi, botava a bola no chão e disse, agora vamos começar o jogo de novo. Né? Nós não temos ninguém, o Ulisses morreu. Né? Não está aí para coordenar um processo desse. Tancredo morreu, e os novos não têm essa sabedoria e esse carisma, a habilidade de se portar e acomodar uma situação absolutamente atípica que nós estamos vivendo. Vale o exemplo de ontem do que disse o presidente da Câmara, né?
chamando o ministro Sérgio Moro de empregado do governo. Do Bolsonaro. E que ele, como era chefe de um poder, ele teria que dialogar apenas com o chefe do outro poder, e não com o empregado daquele poder. O que é altamente lamentável. Mas esse é o espírito que está imperando hoje em Brasília. Pois é. Está se expressando. Ele expressou aquilo que está existindo em Brasília. Alguns se escondem cinicamente atrás de algumas palavras fáceis, e outros rudemente expõem a situação como elas são, como é o caso do Rodrigo Maia em relação ao Sérgio Moro, que talvez esteja até certo ponto arrependido do passo que tomou aí de aceitar ser ministro da Justiça e abandonar a magistratura, onde ele tinha uma respeitabilidade total perante o cidadão brasileiro. Mas aceitou pensando num projeto, sem conhecer os meandros da política que joga muito você rasteiro. Conhece que a política é violenta, é violenta, é um ambiente muito violento. Né? Não tem bobo ali. Né? E o Sérgio Moro precisa ser combatido porque ele está atacando com o pacote dele justamente a classe política. Não é? O Caixa 2 já vai ser apreciado à parte. E não vai acontecer nada. E não vai acontecer nada, vai sumir dentro do Congresso. Sim. É isso que vai acontecer. Já foi fatiado para ele sumir dentro do Congresso. Tá? E o Sérgio Moro agora está acusado, inclusive, de plágio, que tudo as medidas foram copiadas. E daí, se copiou, está dentro do interesse do Ministério da Justiça. E se estava lá no Ministério e tinha alguma coisa de bom? Sim. Qual é? A grande maioria das medidas, por exemplo, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil critica, mas critica abertamente e expõe o porquê que critica. Né? Agora, evidentemente que a questão da segurança pública ela tem que ser revista nesse país, que não pode ficar ao Deus dará como estava. Né? Obrigado. Obrigado Foi bom a você pela oportunidade. Matar as saudades. Obrigado. Semana que vem temos mais uma entrevista de volta, o nosso Verdade em Pauta.